realizará no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, o livro de Neemias, bastante conhecido. Neemias, o livro dele é um livro de pós-cativeiro ou pós-exílio. O livro de Neemias é um livro conhecido como o livro da reconstrução. Assim também como Esdras também é conhecido como o livro da reconstrução. Mas se fala de reconstrução, é porque um dia houve construção. Porque só vai reconstruir algo que um dia já teve uma construção. Então, para a gente entender, de fato, o que aconteceu com esse povo aqui, e não só com os judeus, mas também com Jerusalém, nós precisamos voltar um pouquinho atrás na história, antes do cativeiro, para poder a gente entender por que o cativeiro e o pós-cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neemias, ele é um edificador de ruínas, igreja. Vou repetir. Neemias é um edificador de ruínas. Neemias, ele tem um chamado, a reconstrução. E você tem um chamado nesta noite também, a reconstrução. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós bem sabemos que o povo de Israel, um povo amado e escolhido por Deus. Deus, ele usa, lá no antepassado, lá em Gênesis, ele faz uma promessa a Abraão. E tudo começou com a promessa a esse homem de Deus. E o tempo passou, Deus cumpriu a promessa a Abraão, ao qual ele disse que daria aquela terra aos seus descendentes. Deus fez a promessa e Deus, ele cumpriu a promessa. Nós sabemos que Moisés foi o homem que Deus usou para tirar o povo dele da escravidão, aonde o povo estava ali escravo no Egito. E Deus vai e levanta esse homem, conhecido por Moisés, para tirar o povo dele da escravidão. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele amou tanto esse povo, ele queria tanto que esse povo ficasse presente e ficasse na presença dele, que a Bíblia diz que ele foi lá no Egito, e a palavra do Senhor diz que ele tirou um povo dentro de outro povo. E a palavra do Senhor ainda diz: perguntem qual foi o Deus que foi buscar dentro de uma nação um povo dentro de outro povo. Então só ele teve esse poder de fazer isso. E ele trouxe esse povo para um propósito, para esse povo fazer uma aliança com ele e andar na presença dele. E esse povo não era qualquer povo, eram os hebreus que agora estão aqui. O tempo passa, Moisés vem. Nós sabemos que Moisés não entrou na terra, mas Deus, ele cumpre a promessa levantando Josué. Usa Josué para que o povo entrasse na terra prometida, ao qual Deus tinha jurado aos antepassados, ao qual Deus tinha feito uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó. E agora aqui nesse momento, o povo está na terra que mana leite e mel. E aqui o tempo passa, vem o primeiro rei de Israel, conhecido por Saul. Saul desobedece a Deus, Deus tira o reinado de Saul. E agora a Bíblia diz que Deus levanta um homem segundo o seu coração, conhecido por Davi. E agora esse homem é quem vai chegar no trono. E Deus se agrada tanto de Davi. E Davi, que foi esse homem segundo o coração de Deus, ele governou o povo de Israel durante 40 anos, sendo que 7 anos ele governou em Hebrom e 33 anos ele governou em Jerusalém. E Jerusalém foi a cidade que o próprio rei Davi conquistou, aonde ele foi para uma batalha e o Senhor já disse que daria a vitória a ele. E ele chega ali e ele conquista Jerusalém. E Jerusalém agora é a capital, aonde está Davi, é a capital do Reino Unido. E é aqui nessa capital e aqui em Jerusalém, aonde Davi
deseja construir um templo ao qual levaria o nome de Deus, para exaltar o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Davi chega a dizer: eu construí um grande palácio para mim. Era como se Davi estivesse dizendo assim: eu fiz uma casa muito boa para mim. De tudo que eu gosto tem da minha casa. Mas enquanto isso eu não me conformo da arca da aliança está dentro de uma tenda. Então eu quero construir um templo tão maravilhoso, tão precioso, à altura que eu mereço exaltar e glorificar o Deus dos céus, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. E a palavra do Senhor diz que Davi desejou demais, o coração dele ardia em construir um templo, em construir uma casa para Deus habitar naquele lugar. E para ele colocar a arca da aliança, que era através da arca da aliança, aonde o sumo sacerdote adentrava uma vez por ano, e ele se encontrava com Deus para oferecer sacrifício, e ali também ele oferecia o sacrifício, e ali ele ia o encontro de Deus para pedir perdão pelos pecados do povo de Israel. Somente o sumo sacerdote entrava dentro do santo dos santos, aonde estava a arca da aliança. E a palavra do Senhor diz que Davi, ardendo esse desejo dentro do coração dele, para fazer uma casa para Deus, um templo, para glorificar o santo nome do Senhor, ele já tinha muitos objetos. Ele tinha adquirido ouro, prata, bronze, madeira, pedras lavradas, tudo ele tinha, já estava começando a organizar tudo para essa construção. Só que a palavra do Senhor diz que Deus disse que Davi não ia construir o templo para ele, porque Davi foi um homem de muitas guerras. Davi foi um homem que enfrentou muitas batalhas. Então Davi derramou muito sangue, e Deus disse: não será você que vai me construir um templo para mim. Mas Deus faz uma promessa a Davi: será um filho seu, ao qual eu vou levantá-lo, e ele sim vai ser, depois de você, o próximo reinado, ao qual será levantado Salomão, o seu filho, aonde ele sim irá edificar uma casa para mim. E assim Deus fez a promessa, e Deus cumpriu a promessa, porque depois da morte de Davi, a Bíblia diz que o seu filho, quem passou agora a reinar em seu lugar. Então agora Davi, ele que não está mais presente aqui, ele já morreu, e agora o filho dele se levanta para cumprir a promessa e para cumprir tudo aquilo que Deus já tinha determinado através do seu pai, ao qual ele disse que seria ele que iria construir aquele templo. E Salomão agora começa na construção do templo. E quando eu estava estudando aqui sobre essa construção, igreja, eu vi algo muito interessante, aonde tudo que Davi já tinha deixado para ele construir o templo, ali tinha um melhor. O que você imaginar que tinha de melhor é o ouro mais puro de Ofir, a prata, o bronze. Era tanto ouro, era tão pesado, porque tudo ali tinha, os utensílios da casa, tudo chamava a atenção ali de uma forma tão linda. Ficou aquele templo, ficou de uma forma tão maravilhosa, que quando ele termina tudo, que ele coloca os objetos dentro do templo, que está tudo pronto, e agora o povo começa a adorar a Deus, a cultuar o nome do Senhor, e ali durante aquele momento desceu uma glória tão grande dentro daquele templo, que eles não poderiam nem entrar, eles ficaram do lado de fora, porque a presença de Deus era muito forte dentro daquele lugar. E aqui durante esse tempo, agora imagina, Jerusalém agora tem um templo, tem rei, Jerusalém tem glamour, Jerusalém tem sacerdote, e não é qualquer sacerdote, é escolhido por Deus, e não foi qualquer rei, foi escolhido por Deus. Então Deus foi quem escolheu. E essa casa que foi construída, esse templo que foi construído, ao qual ali Deus disse a Salomão: se vocês me obedecer, a minha bênção estará nessa casa, a minha presença estará nessa casa.
Mas se vocês me desobedecer, eu vou tirar a minha presença de vocês. E se vocês não me obedecerem, não tiverem mais essa aliança comigo e quebrarem essa aliança, eu vou tirar a minha presença do meio de vocês. E amados, quando a gente aprende aqui, é que nesse palácio, que tinha do tudo, do bom e do melhor que você possa imaginar, que tinha aqui neste ambiente, deste templo, Israel tinha o glamour, tinha tudo do melhor, ao ponto que a Bíblia diz que Israel ficou uma fama tão grande, havia, porque outras nações tinham o desejo de chegar até Israel para conhecer a fama de Salomão, a sabedoria de Salomão que Deus concedeu a ele, e para ver verdadeiramente o que Deus tinha feito por mãos de Salomão, ao ponto de a rainha de Sabá vir de muito distante somente para ver Salomão e ouvir Salomão, aonde ela faz várias perguntas a Salomão, difíceis de se responder, e a Bíblia diz que ele respondeu todas as perguntas que a rainha de Sabá tinha lhe perguntado. Então era muito glamour, era muita honra dentro daquele lugar, era muita presença de Deus, era um povo que tinha muita riqueza, era abundância de alimento, a rainha ficou impactada a ver a forma até como os empregados de Salomão se vestiam, a ver a comida que era oferecida. Então, o que você imaginar que tinha ali em Jerusalém era muito glamour, minha gente. Aí é aqui onde Deus falou algo comigo. Glamour não é errado. Um som bom, investir num som de qualidade para a igreja não é pecado. Comprar um microfone bom para a igreja não é pecado. Ter cadeiras de boa qualidade dentro da igreja não é pecado. Porque dentro do templo tinha tudo do melhor. Ter ar-condicionado dentro da igreja não é pecado. O pecado é estar em desobediência e distante daquilo que Deus chamou eu e você para ser e para fazer. Andar na presença dele com santidade. Pecado é a falsa humildade, que não precisa de ar-condicionado, que não precisa de cadeiras bonitas. Precisa sim. O nosso Deus merece o melhor. O melhor. Precisa sim. Eu aprendi aqui com Israel, aqui com o povo de Deus, que foi o melhor que eles levaram para a casa do Senhor. Então isso não é errado. Então essa hipocrisia que é comentada, que as almas estão lá fora morrendo, enquanto o povo está se preocupando com templos bonitos, com ar-condicionado, e as almas lá fora, isso é uma falsa humildade, isso é uma hipocrisia. Porque na verdade o melhor, a casa do Senhor, ela merece sim. Mas eu sei que o principal não está na estética, não está na boniteza, não está na pintura, mas está em verdadeiramente ser um verdadeiro adorador, sem hipocrisia, sem fingimento, sem falsidade. Isso sim é o que importa na presença de Deus. Isso sim é importante para Deus. É ser um verdadeiro adorador. Deus, ele tinha chamado esse povo, fez uma aliança com esse povo para ser um povo exclusivo dele, propriedade exclusiva dele. Era assim que era tratada Jerusalém. A menina dos olhos de Deus, de tanta proteção. Só que o tempo foi passando, e de ter tanta riqueza e de ter tanto luxo, o coração deles foram se afastando da presença do Senhor, e aquele glamour que tinha naquele templo foi embora. Os reis, sacerdotes, os príncipes, os nobres, foi embora. Agora não tinha mais aquele glamour, porque agora nós vamos ver que depois de tudo o povo ter pecado, Israel virou as costas para a presença de Deus. Israel tinha tudo nas mãos, mas começou a virar as costas para a presença de Deus. E agora aqui é onde Deus começa a levantar os profetas
para dizer que se eles não se arrependessem, Deus ia enviar os caldeus para que eles fossem para a Babilônia. Lembrando aqui, gente, que aqui nesse reinado de Salomão era o Reino Unido, estavam unidas as 12 tribos. Ainda não havia tido a separação, aonde ficou 10 tribos, 10 tribos foi para um lado e 2 tribos ficou, que foi Benjamim e Judá, que ficou no Reino do Sul. Então, quando Nabucodonosor veio para invadir Israel, foi a tribo de Judá que ele levou para o cativo. Foi a tribo do Reino do Sul. Porque aqui, depois da morte de Salomão, é aonde que se divide o reino. O reino antes era unido, mas depois da morte de Salomão se divide. Então agora é aonde vem a Babilônia e leva a tribo de Judá para o cativeiro, para a Babilônia. Os caldeus entram em Jerusalém. E aonde tinha glamour, e aonde tinha culto, e aonde tinha festa, e aonde tinha adoração, e aonde tinha presença de Deus, agora vai ter lamento, agora vai ter choro, agora vai ter dor, agora vai ter tristeza. E agora o templo vai ser destruído, porque Deus usou os profetas para que os profetas avisassem a eles, para eles se arrepender e para eles não saírem da presença do Senhor. Mas eles não deram ouvido às palavras do Senhor. Mataram os profetas do Senhor, não deram ouvido à palavra dos servos de Deus. E foi aqui nesse contexto de tanto pecado, começaram a trazer a idolatria para dentro de Jerusalém. Começaram a pecar contra Deus, viraram as costas para a lei de Deus, que Deus vai levar eles cativos para a Babilônia. E aonde esse cativeiro, ele dura 70 anos. O cativeiro da Babilônia durou 70 anos quando eles levaram. E aqui, quando eles levaram para a Babilônia o povo de Judá cativo, que eles vão ficar durante 70 anos lá, Nabucodonosor manda escolher de Jerusalém os melhores. Traz os nobres, traz os príncipes. Eu quero os melhores aqui. Aí sabe o que eu aprendi? É que Satanás, ele olha para os melhores na casa de Deus. Ele procura destruir os melhores adoradores. Ele disse: eu quero os nobres. Traz Daniel, traz para cá que eu quero perto de mim. E ali ele começou a mandar trazer para perto dele os nobres, os príncipes, para estar ali na Babilônia, aonde ele agora começa a levar esse povo para lá, para a Babilônia, agora onde eles, e além do mais, ele ainda diz: eu quero também os utensílios do templo. Traz para mim também, para eu colocar na casa do Deus que eu sirvo, os deuses daqui. Então ele pede o melhor de dentro da casa de Deus. O templo ele derruba, os muros são derribados, as portas são queimadas, e agora não tem mais arca, e agora não tem mais rei, e agora não tem mais sacerdote, e agora não tem mais louvor, e agora não tem mais adoração. Por quê? Porque agora eles estão em cativeiro. E é nesse cativeiro aonde ele diz: traz Daniel, traz Ananias, traz Misael, traz Azarias. E assim foi trazendo todos para a Babilônia. Quando ele disse que era para trazer os melhores para lá, irmãos, é porque a gente aprende aqui que até lá dentro da Babilônia eles trocaram os nomes deles. Trocaram o nome de Daniel, trocaram o nome de Ananias, trocaram o nome de Misael e trocaram o nome de Azarias. Trocaram as roupas de Daniel, mas uma coisa eles não tiraram de Daniel: a verdadeira adoração do Deus de Israel. E é assim que o sistema faz comigo e com você. Satanás quer arrancar de mim e de você as nossas vestes, quer arrancar de mim e de você a verdadeira adoração, quer arrancar de mim e de você trocar os nossos nomes, mudar nossa identidade de filha de Deus. É assim que ele trabalha, para confundir a nossa identidade,
para nos destruir. E foi isso que ele procurou fazer quando ele levou esses jovens que foi no grupo aonde foi ele dos deportados. E ele disse: eu quero eles aqui. E quando ele chegar aqui, ensina a teologia da Babilônia, bota eles dentro da faculdade para eles aprenderem a falar a língua dos caldeus, bota ele dentro da faculdade para eles interpretar. Eu quero eles tudo junto e misturado. Eu quero eles no meio do feitiço, no meio dos adivinhão. Eu quero eles tudo aqui no meio. E não teve problema deles estudar. Daniel foi para lá para o meio, aprendeu, foi tão destacado que ele ganhou cargos importantes dentro da Babilônia. Mas nada disso corrompeu o coração de Daniel. Porque a Bíblia diz que 3 vezes por dia Daniel orava. E quando ele orava, ele estendia as mãos dele para as bandas de Jerusalém. Era como ele dissesse: eu estou aqui, mas o meu coração está no Deus de Jerusalém. A minha adoração é para o Deus de Jerusalém. O meu louvor é para o Deus de Jerusalém. Satanás não vai tirar o meu louvor porque eu estou na Babilônia. Não vai mudar a minha identidade porque eu estou dentro da Babilônia. Foi isso que Daniel se destacou de uma forma. Deus, ele viu o coração de Daniel de uma forma tão pura, de uma santidade, de um homem tão íntegro, que é aqui nesse momento aonde ele começa a ser destacado, aonde o rei começa a ter sonho. Ele não adivinha o sonho e manda chamar os adivinhãos, e manda chamar os feiticeiros, e chama toda essa tropa, e manda vir agora aqui para que eles possam dizer qual é o meu sonho. E outra, o rei não declara o sonho, o rei queria que eles adivinhassem o sonho. E ele começa a colocar uma pressão tão grande ao povo ali, aos feiticeiros, aos magos. E aonde estava ali Daniel no meio deles? Aí Daniel pede só um tempinho para ir orar. E chama os amigos também para ir orar. Aonde ele tem a interpretação e leva para o rei. Então Daniel, ele se destacava dentro da Babilônia. Corrompida sim. Não adorava o Deus do céu, não. Mas Deus estava com eles ali, porque eles não se corromperam dentro da Babilônia. Da mesma forma, os seus amigos Ananias, Misael e Azarias foram até jogados dentro da fornalha ardente, mas disseram diante do Deus que não é o Deus do céu: eu não me curvo diante da estátua de Nabucodonosor. Eles não se prostraram diante do sistema. Eles não se prostraram diante dos deuses do céu. Eles não se prostraram diante das propostas. Eles não se prostraram diante de acordos. Não tinha isso com eles. Se for para morrer, eles estavam prontos para morrer ou para viver, mas que fosse adorando ao Rei dos céus. Aí é quando a gente agora vamos ver que mesmo tendo passado por todos esses momentos que eles enfrentaram lá, no capítulo 9 de Daniel, a Bíblia diz que Daniel está estudando e ele começa a orar e ele começa a jejuar e ele tem a interpretação da palavra do Senhor, que o cativeiro estava chegando ao fim, porque ele aqui recebe, ele estava tão focado na oração e na busca da palavra, que aqui é onde ele percebe que o cativeiro da Babilônia era de 70 anos, e ele estava em oração, fazendo confissão do pecado do povo. Ele estava intercedendo pelo povo, porque o povo tinha pecado contra Deus e tinha desagradado a Deus. Você vê isso no capítulo 9 de Daniel. Daniel fazendo oração e pedindo perdão a Deus pelos pecados dos seus pais, pelo pecado dos seus antepassados, porque pecaram e por isso tinha vindo o cativeiro. Então você vai ver que Daniel está lendo a palavra, e pela palavra ele entende que Jeremias deixou escrito que seria 70 anos o cativeiro. Mas aqui ele também entende que o cativeiro estava chegando ao fim. Aqui ele entende que estava chegando ao fim.
Porque o cativeiro, ele tem tempo para terminar. Quando nós começamos a nos arrepender e buscar a presença de Deus em jejum, em oração, em quebrantamento, em arrependimento, ele entendeu que estava chegando o fim daquele cativeiro. E é aqui onde ele vai buscar mais e mais a presença do Senhor. Eu acho muito lindo o capítulo 9, aonde esse servo de Deus agora, ele era um homem já velho. Ele não era mais aquele idoso quando chegou lá, não. Ele agora, o tempo tinha se passado, ele já era um homem idoso. Mas era um homem com o mesmo coração de quando ele chegou no início dentro da Babilônia. Continuava numa vida de oração, continuava numa vida de intercessão e ainda buscava compreender a palavra de Deus. Porque foi através da palavra de Deus que ele estava estudando que ele teve a intrepidez de ver que o cativeiro estava chegando ao fim. E agora ele intercedeu pelo seu povo, pediu perdão a Deus pelos pecados do seu povo. E agora ele entende que estava chegando o final. E é onde a gente vê que Ciro conquista a Babilônia. A Babilônia vai cair e agora está chegando outro rei. Agora Deus usa Ciro, ao qual Deus usou ele por boca do profeta Isaías, dizendo que levantaria Ciro, o seu ungido, para ir libertar o seu povo do cativo. Então, como Isaías profetizou, agora aquele projeto que parecia ter fim, que aonde não tinha mais culto, aonde não tinha mais adoração em Jerusalém, aonde não tinha mais templo, aonde não tinha mais sacerdote, aonde não tinha mais adoração, Daniel estava entendendo que estava chegando alguém que Deus ia usar para mudar o cenário do povo, ao qual esse homem ungido, conhecido por Ciro, foi quem Deus levantou para que ele mudasse o decreto e o projeto que parecia falido e que não ia ter vida começa a ganhar vida, começa a ter nome. Aonde quando Ciro ele vem e ele conquista agora a Babilônia, e aí Ciro começa a perguntar ao povo: quem quer voltar para reconstruir o templo em Jerusalém? Quem quer voltar? Ele faz uma pergunta: quem quer voltar? E a Bíblia nos diz que cerca de 42.360, quase 50 mil pessoas retornaram do cativeiro, aonde ia como liderança Zorobabel. E aonde eles vão, agora sai ali daquele ambiente dos caldeus e retorna para a casa de adoração, para edificar a casa de Deus, para reconstruir o templo do Senhor que Nabucodonosor tinha destruído. Agora esse povo começa a voltar, e logo nesse retorno se segue cerca de 50 mil, aonde vai chegar ali para começar o projeto de reconstrução. Dizendo, era Deus mostrando para o povo que não tinha esquecido deles, que ouviu o clamor deles. Sabe o que a gente aprende aqui, amados? É que Babilônia não é lugar de adoração. Deus tinha um lugar específico para adorar, e aonde Ele queria se encontrar, como Ele se encontrava sempre com o povo dele. A gente entende aqui que Babilônia não tem pacto com Deus, não tem aliança com o povo de Deus. E aqui aonde eles chegam, é onde a gente vê, lá no Salmo 126, amados irmãos, quando a palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Aleluia! Era Israel voltando para o sonho. E que sonho era esse, irmão? O sonho de voltar para casa, o sonho de voltar para Jerusalém, o sonho de voltar para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel. Então era Deus dizendo: vocês podem voltar, o meu projeto vai voltar. E aqui o povo volta consolados, alegres, com louvores, com renovo, e o nome do Senhor sendo exaltado e glorificado. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Então a gente aprende aqui, irmãos, que durante esse momento aqui começou o projeto de reconstrução agora. É aonde vem Esdras, que vem trazendo o livro da lei, aonde ele vem trazendo os escritos da palavra do Senhor. É aonde ele também vai ser um restaurador da vida espiritual do povo. Aonde, porque não adiantava só reconstruir um templo, não adiantava levantar muralhas que estavam em ruínas e a vida do povo continuar a mesma. O projeto de Deus, ele era completo. Era para edificar sim os muros, era sim para reconstruir o templo e principalmente reconstruir a vida espiritual daquele povo, que há muito tempo não sabia o que era verdadeiro culto ao verdadeiro Deus de Israel. Era muito tempo sem louvor, era muito tempo sem harpa, era muito tempo sem adorar o nome do Senhor. Então agora eles voltam e aqui é onde começa o projeto de reconstrução. Eu acho interessante que Daniel, ele ora, quando ele entende que o cativeiro estava chegando ao fim, ele ora pedindo a Deus, intercedendo e fazendo confissões do pecado do povo. Esdras também ora, pedindo também perdão a Deus pelos pecados do povo que tinha cometido contra Deus. E Neemias também ora. Quando a gente vê no capítulo 1 de Neemias, Neemias também ele faz uma oração. Quando ele começa dizendo, a partir do versículo 5a, ele começa dizendo: Senhor Deus dos céus, grande e temível que é guardar a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E ele começa a pedir para Deus abrir os olhos e os ouvidos e atender a palavra, a oração que o servo dele estava naquele momento fazendo naquele lugar. E aqui você vê quando ele diz no versículo 6, na parte final do versículo 6, ele diz: faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais têm cometido pecado contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Então Daniel faz confissão de pecado pelo povo, Esdras também faz e Neemias também faz. Aí eu entendi que só tem reconstrução de fato aonde se tem confissão de pecado, arrependimento, tristeza pelo que fez e desagradou a Deus, mas agora o povo estava decidido voltar para obedecer a Deus e para fazer diferente. Louvado seja o nome do Senhor.